Eu quero, Senhor, primeiramente render graças e louvores a Ti. E pedir, Senhor, que o Senhor nos revele a Tua palavra. Que o Senhor nos edifique através da Tua palavra. Que a Tua palavra venha sobre nós assim como uma semente é depositada, meu Deus, numa terra fértil. E que ela produza, sim, o resultado para o qual foi enviada, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, essa passagem, esse versículo bíblico, eu tenho certeza, né, e esse personagem também, Davi, eu tenho certeza que todos nós aqui conhecemos. É um personagem bíblico, acho que um dos mais pregados nas igrejas, em todos os lugares, pelo fato de ele ter sido conhecido como o homem que venceu o gigante. Às vezes até as crianças, né, desde pequenos, na escolinha dominical, já vão aprendendo sobre essa história. Se a gente liga a televisão, né, às vezes a gente tem desenho, né, animado falando sobre Davi, desse desafio que Davi aceitou, ele se propôs a executar, o fato de enfrentar um homem muito forte, muito poderoso, que estava colocando medo, não somente no exército, mas até mesmo no rei de Israel. No rei na época era o rei Saul. Então eu tenho certeza que todos vocês aqui já sabem, talvez de cor e salteado, e às vezes até melhor do que eu, já conhecem bem essa história. Mas na meditação dessa palavra, Deus ele vem colocando no meu coração e ele me mostrou um segredo dentro dessa palavra, que foi o que realmente fez com que Davi estivesse motivado a vencer esse desafio, a vencer esse gigante sem retroceder e sem titubear. Davi sabia o que muitos não sabiam, pelo fato de ele ter aceitado esse desafio e até mesmo se proposto a estar nesse desafio. Quem crê nisso, diga amém. Eu acredito muito, queridos, que Davi, o que estava sobre Davi, era realmente o Espírito de Deus. E o que preparou esse contexto foi o próprio Deus que preparou esse contexto para que Davi estivesse ali no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, com o propósito certo, com o foco certo. Amém? Amém ou não amém? Então presta atenção, meus amados. Como que sucedeu isso? O que aconteceu isso? Né? Durante uma visita de Davi ao acampamento, para ver os seus irmãos mais velhos, Davi se deparou com Golias pela primeira vez. O que aconteceu? O pai de Davi, Jessé, ele envia Davi ao acampamento, presta atenção, ao acampamento, para levar comida para os seus irmãos, levar alimento, levar mantimento para os seus irmãos e trazer notícias para ele. Então Davi era aquele cara que estava no iFood, né? Entregando de motinha, mochilinha nas costas, marmitex para os irmãos. Ele estava ali, ele ia até o acampamento, levava alimento para os seus irmãos e levava notícia para o seu pai. Seu pai queria saber se estava tudo bem. Quem estava nessa batalha, quem seguiu Saul nessa batalha dos irmãos de Davi foram os 3 irmãos mais velhos, né, de Davi. E ele foi lá
para ver como seus irmãos estavam. E nessas indas e vindas, nós percebemos que Davi se deparou com um cenário, né? Com um cenário bem complicado. Você imagina um exército, né? Um exército que estava pronto para uma guerra e de repente esse exército que estava pronto para uma guerra estava com medo. Essa batalha, queridos, dos israelitas contra os filisteus, na verdade os filisteus eles se posicionaram para a batalha, né? Próximo ao vale de Elá. Né? Isso estava situado ao sudoeste de Jerusalém. Presta atenção, ao sudoeste de Jerusalém. Então, estava posicionado de um lado do vale os filisteus e Israel estava do outro lado do vale. E nesse contexto, eles estavam preparados para um confronto, estavam preparados para a batalha. Mas os filisteus, eles tomaram uma medida diferente. Eles tinham com eles um soldado chamado Golias, era um gigante. E eles disseram assim, olha, ao invés, né? Ou por que vocês estão enfileirados para a batalha? Vamos fazer diferente aqui. Estou falando nas minhas palavras, tá, gente? Vamos fazer diferente aqui. Vamos fazer o quê? Nós temos aqui o nosso guerreiro, Golias. Envia do meio de vocês aí, desse exército, um guerreiro que venha entrar em confronto com Golias. E aquele que for vencedor, né? Aquele que for vencedor vai servir ao outro. Se Golias vencer o seu guerreiro, vocês são nossos escravos a partir de agora. E se alguém daí vencer o Golias, nós passaremos a ser escravos de vocês. Olha só, um desafio. Um desafio que foi lançado. Agora você imagina, queridos, imagina comigo, pensa comigo aqui, 40 dias, presta atenção, 40 dias esse Golias desafiava os israelitas e pedia para eles enviar um adversário. 40 dias Golias descia no vale e falava, manda um adversário na minha altura, manda alguém para lutar comigo, né? Seus frouxos, né? Seus fracos. E 40 dias ali são 40 dias de afronta. E de repente Davi chega, né? Presta atenção, Davi chega no acampamento. E nesse acampamento, na hora que Davi chega ali para levar comida, ele percebe, né, que o povo está ali e ele pergunta, o que está acontecendo? Ele fica preocupado e ele pergunta, o que está acontecendo? Presta atenção. Vamos ler comigo aqui versículo 8. Olha só. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes, para que saiais formando-vos em linha de batalha? Não sou eu, filisteus, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Agora presta atenção. O desafio foi lançado. Versículo 10 diz assim, disse mais o filisteu, hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejamos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Olha só o que está acontecendo aqui. Você sabe que todo exército tem um general, sim ou não? O general,
é o que comanda todo o exército. Agora, no caso dos israelitas, quem comanda tudo era o rei. Aqui no caso, o rei Saul. E aí, queridos, o desafio de Golias foi lançado. Só que esse desafio deixou todo o povo com medo, inclusive o rei. Inclusive o rei. Agora, para pensar comigo. Você imagina, se o próprio rei, o rei, que era quem deveria estar à frente da batalha, que deveria estar motivando as pessoas a seguir adiante e a pelejar, estava com medo. Se o próprio rei estava com medo, imagine um soldado comum como não estaria. E aqui eu já quero trazer algumas lições para as nossas vidas. Você sabe que Deus chamou você no meio da tua família. Deus chamou você no meio da tua parentela. Deus chamou você como alguém importante, uma peça fundamental para motivar a tua família, para levar a tua família adiante. Se você estiver com medo, se você estiver fraquejando, se você não estiver motivado, como que você quer que os seus estejam motivados? Eu vou dar um breve testemunho aqui. Eu tenho uma cunhada, e a minha cunhada falou assim: ô Paulo, o seu irmão precisa muito ir para a igreja. Nossa, você tem que levar ele. Aí eu falei para ela assim, ó, vamos fazer o seguinte, começa por você. Não, eu não. Você tem que levar ele. Eu falei, se você quer que ele vá, e se nem você quer ir, você acha que ele vai? Se você não está disposta, né, a estar presente numa igreja, a estar buscando a Deus pela vida dele, você acha que ele vai quando? Nunca. Aqui no caso, o próprio rei, o rei Saul, ele estava com medo. Ele não tinha coragem de descer e pelejar contra o gigante. Ele não tinha coragem de enfrentar o gigante. Então, se ele que estava na frente da batalha não tinha coragem, como que um soldado comum ia ter coragem? Que motivação que um soldado dele dá? Se nem o rei vai, você acha que eu vou? Vou nada. Você que é pai de família, você que é chefe, sacerdote da tua casa, se você não estiver motivado e preparado para enfrentar os confrontos e os desafios da vida, você pode ter certeza que toda a tua família vai fraquejar junto com você. Agora, a partir do momento que você levantar a tua cabeça e trazer segurança para dentro da tua casa e dizer, eu estou disposto a enfrentar os desafios da vida, você pode ter certeza que a tua família vai abraçar a causa junto com você e vocês serão mais do que vencedores. Quem entende isso, diga amém. Sabe, queridos? Então, olha só. Nós vimos aqui um povo, um exército que estava totalmente amedrontado. Eles estavam espantados e temerosos. Estavam com muito medo do que poderia acontecer. Quem entende isso, diga amém. Olha só. Se espantaram e temeram muito. Agora você imagina, queridos, eu queria mexer um pouco com a sua cabeça. Eu já falei aqui algumas vezes sobre medo. Sobre o medo que paralisa, o medo que impede você de executar coisas, de fazer coisas. E de verdade, às vezes a gente confunde essa questão do medo e acha que às vezes o medo é somente aquele medo de algum, eu tenho medo do escuro, pastor. Eu tenho medo de barata. Quem tem medo de barata? Né? Olha lá, olha o Daniel, medão de barata. Um homem desse tamanho, rapaz, medo de barata. Ainda bem que eu não tenho, né, amor? Medo de barata, né? Mato todas, né? Quem tem medo de sapo aqui, né? Olha lá o Bruno. Quem tem medo de sapo? Olha lá, medo de sapo lá. O meu filho Bruno, um homem desse tamanho, machão pra caramba, mas quando vê um sapo, eu quase morre, né? Mas não é desse tipo de medo que eu tô falando, uma fobia, alguma coisa desse tipo. Querido, às vezes eu tô falando de um medo que te paralisa para as coisas da vida. De um medo que te paralisa de enfrentar desafios. De um medo que te paralisa de conquistar alguma coisa na vida. De ser alguém em Cristo, de realmente ter um posicionamento firme na sua vida de conquista. Esse povo aqui, presta atenção, olha só o desafio. Eu quero que você entenda uma coisa. Olha o desafio. Se vocês vencerem
o povo que é seu inimigo vai se tornar os seus escravos. Presta atenção. Mas se vocês perderem, quem será o escravo é você. O que estava acontecendo com Israel? O medo de perder. E muitas vezes esse medo de perder impede você também de ganhar. Uma coisa a gente precisa entender, sem luta não tem vitória. Uma coisa a gente precisa entender, sem competir não tem campeão. Tem aqui o Breno, lutador de jiu-jitsu, né? Já pensou... fraquinho, é? O menino gosta do jiu-jitsu. Você já disputou alguns campeonatos aí. Você acha que ele vai ganhar um campeonato? O último que ele foi lá, ele ganhou por WO, porque o cara não foi não foi lutar. Ganhou por WO. Por quê? Porque o cara não compareceu. Você acha que o cara tinha chance de ganhar dele? Talvez sim. Mas por que ele perdeu? Porque ele nem foi para a luta. E olha só o que estava acontecendo com o povo de Israel aqui. O desafio foi lançado. E eles não estavam dispostos a enfrentar o desafio de arriscar. O medo falava mais forte. Agora eu queria que você refletisse na sua vida. Refletisse com você mesmo. E olhasse para você e falasse assim, quantas das vezes você deixou de fazer algo por medo? Talvez tem coisa na sua vida que você falou assim, poxa, se eu tivesse investido, se eu tivesse feito, olha só, e às vezes você vê acontecendo na vida dos outros, você fala, caramba, eu tive uma ideia parecida com essa lá atrás, não fiz, tá dando certo na vida do outro e eu fiquei para trás. Quem está entendendo, diga amém. Eu devia ter feito aquele curso há 2 anos atrás, já passou 2 anos e minha vida está parada. E eu não fiz por quê? Porque eu fiquei com medo lá. Vai que não é aquilo que eu quero, que não sei o quê. Se é a oportunidade que você tem para estudar, é agora. Você não precisa ter medo. Quem está entendendo, diga amém. Presta atenção, fica comigo aqui. Então, queridos, eu quero que você entenda que o medo não pode te vencer. O medo não pode te paralisar. Diga assim comigo, diga assim, eu não vou. Diga mais forte, eu não vou permitir que o medo me paralise. Tem coisas na vida que a gente vai ter que arriscar. Tem coisas na vida que nós não vamos poder permitir que o medo nos atropele. Que o medo nos impeça de conquistar. Quem entende isso, diga amém. Amém. Glória a Deus. Olha só, presta atenção. Porém, Davi, né? Ele chega, presta atenção, olha só. Aquele povo estava tudo com medo ali, certo? Eles estavam espantados, com medo, né? Até o rei estava com medo. E com medo de arriscar. Aí, porém, chega Davi, olha só, chega Davi, e Davi ouve toda aquela situação, e aí o que acontece? Davi, ele quer saber mais sobre o que está acontecendo. Davi, ele quer entender mais sobre o que está acontecendo. E ele começa a perguntar, né, sobre o que estava acontecendo. E aí Davi pergunta, né, foi onde a gente falou, onde a gente leu aqui no versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Olha só, ele chega lá, por quê? Porque o rei, ele ofereceu uma recompensa, diga assim, recompensa. Diga mais forte, irmão, recompensa. O rei oferece uma recompensa para quem vencer aquele gigante. A recompensa era que ia casar com uma das suas filhas, ia ganhar ouro, bastante ouro e prata, né? E também a família de quem vencesse ali ia ficar isento de imposto pro resto da vida. É uma proposta boa, não é? Sim ou não? Quem já recebeu uma proposta boa aí, mas ficou com medo? Ai, pastor, fiquei com medo de perder uma oportunidade na vida. Tem coisa na vida, queridos, que só vem uma vez. Se você perder, nunca mais.
Então olha o que aconteceu. Davi ele chegou ali no acampamento dos filisteus e ele quis saber mais sobre a recompensa. Olha só, e declarou uma coisa, ele declarou uma coisa: quem é esse filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Quando Davi fala isso, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? O que eu sinto no meu espírito? Quando eu leio a palavra do Senhor, não sei se é igual eu começo a ler a palavra, eu tento sentir o que está acontecendo naquele momento, o que estava acontecendo naquele momento. E às vezes eu fico pirando com isso, sabe? É uma coisa de sentimento. Eu consegui sentir nessa passagem, quando Davi fala assim, quem é esse incircunciso? Eu consegui sentir que Davi, ele tinha se posicionado firme. Diga assim, posicionamento firme. Diga mais forte, eu tenho que ter um posicionamento firme. Sabe? Ele chegou ali, ele chegou perguntando, mas o que farão para o homem que vencer esse gigante aí? Mas antes da resposta ele já diz, e quem é esse filisteu, esse circunciso, para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é esse cara? Olha só, quando ele tem esse posicionamento firme, presta atenção, ele tem esse posicionamento firme, e ele começa a declarar que Golias era um incircunciso, e quem era ele para afrontar o exército do Deus vivo? Olha o que acontece. Lê comigo aí, no versículo 28. No versículo 28 diz assim, E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi, e disse, por que desceste aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Descestes apenas para ver a peleja. Respondeu Davi, o que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Presta atenção, eu quero que você entenda essa passagem comigo. Davi está ali perguntando, o que vai dar para quem vencer esse homem? O pessoal está ali respondendo para ele, olha, quem vencer esse homem vai ser isento de imposto à família, vai casar com a filha do rei, o rei vai encher de ouro, de presente, e ele está ali. E aí, de repente, o seu irmão vê ele questionando ali, sondando o campo, o que acontece com o irmão dele? Acendeu a ira no coração do irmão dele. Entenda isso comigo. Que todas as vezes que nós temos um posicionamento firme, você pode ter certeza, o inferno se levanta para tentar paralisar a gente. Todas as vezes que a gente toma uma decisão firme para Cristo, para fazer algo para Deus, para fazer algo de bom, para poder mudar a nossa vida, para poder vencer, para poder romper, para poder ser diferença onde a gente for, o inferno se levanta. O irmão de Davi, ele falou assim, você é presunçoso, você está com maldade no seu coração, começa a acusar Davi de maldade, começa a acusar Davi de ser presunçoso, de ser tendencioso, o que você está fazendo aqui? E começa a humilhar Davi. Você acha que ele falou assim, olha, com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? O deboche, irmão. Eu começo a ler isso aqui, eu vejo o deboche do irmão dele, ele falou assim, com quem que você deixou lá aquelas poucas ovelhas? Tipo assim, isso aqui não é para você não. Essa guerra aqui é para homem valente, para guerreiro. O que você está fazendo aqui? E tem muitas coisas na nossa vida, irmãos, que as pessoas vão olhar para a gente e vai dizer para nós, você não é capaz. Não é para você. Você não vai conseguir. Você é um fraco. Deixa isso para lá. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então, pessoas negativas, palavras negativas, todas as vezes que a gente tenta fazer algo para melhorar a nossa vida, para ter mais comunhão com Deus, para ser mais intenso no ministério,
porque a gente se posiciona firme e fala assim, eu vou vencer, a gente determina, queridos, pessoas se levantam para dizer para a gente que não. Pessoas se levantam para nos desanimar, para nos colocar para baixo, para dizer que não somos capazes, e muitas vezes até para nos humilhar. Mas olha só, eu preciso aprender muito com Davi, porque no versículo 29, aqui ele diz assim, ó, só fiz no versículo 30, olha só, ele diz assim, ó, vamos ler o 29. E respondeu Davi, que fiz agora? Só fiz uma pergunta. Olha o diálogo, né? Eu só fiz uma pergunta. E aí olha só a atitude que Davi teve. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. O que aconteceu? O irmão dele estava ali afrontando ele, o irmão dele estava ali tentando humilhá-lo, tentando menosprezar, tentando colocar ele para baixo. O que ele faz? Ele se desvia do irmão e vai e continua a conversa com o outro. Isso nós temos que aprender. De gente ruim, de gente negativa, de gente que quer nos humilhar, você não precisa entrar em debate, querer discutir. Você desvia. Pessoas que, para atrasar o nosso lado, a gente tem que desviar. Pessoas que estão sendo usadas pelo diabo, não é para a gente, meu Deus, sei o quê. Irmãos, agora há pouco estava conversando até com a pastora Simone, com o Jefferson ali na frente, um rapaz, ele me chamou de mercenário. Às vezes as palavras vêm, esse pastor mercenário, só pensa em dinheiro, não sei o quê. Cara, meu, eu queria ser mesmo, eu estaria bem, viu? As palavras às vezes entram no coração da gente, vêm para frustrar a gente, sim ou não? Vem muitas vezes para nos desanimar, para nos colocar para baixo, para dizer, meu Deus, que merda, sabe? Mas quando a gente se depara com uma situação dessa, o que a gente tem que fazer? Tem que desviar da pessoa. Sabe qual foi a minha resposta? O cara falou assim, que Deus te abençoe, meu irmão. E aquele dinheiro que você deve lá, deixa para lá, pode deixar que eu pago. Fica tranquilo. As afrontas, ela vem. A humilhação, ela vem. Mas qual é a diferença aqui? É a minha reação. O que Davi fez aqui? Ele se desviou. Então, desse tipo de gente, a gente tem que se desviar. A gente tem que passar longe. Não é entrar em discussão, debate, seu endemoniado, seu capeta. Não, querido, esquenta a cabeça, não. Segue seu caminho, você sabe aonde você quer chegar. Davi, o que Davi estava preocupado? Ele estava preocupado em saber exatamente o que estava acontecendo e o que ele poderia fazer para contribuir com aquela situação. Os outros estão falando, deixa falar. Levanta tua cabeça e segue em frente. Foca no propósito, desvia de gente ruim. E vai para o foco. E ele perguntou, olha só, desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa. E o povo lhe tornou a responder como antes. Ou seja, ele perguntou novamente e obteve a mesma resposta. Então, nós temos que desviar de pessoas negativas. Diga assim, de pessoas negativas, eu estou fora. Quem vai falar? De pessoas negativas, eu estou fora. Amém? Pessoas negativas, irmão, para que serve? Para a gente amar elas, para a gente orar por elas. Oh, meu Deus. Mas as palavras que elas liberam sobre a nossa vida não podem nos paralisar. A gente tem que desviar disso e seguir adiante. Amém? Amém ou não amém? Amém? Olha só. Depois desse momento, o que aconteceu? Davi foi ter com o rei. Presta atenção. Davi recebeu uma afronta ali. Logo no momento que ele teve um posicionamento firme, ele se interessou pela causa. O que aconteceu? Ele foi falar com o rei. Ele falou assim, eu vou falar com o dono dos porcos. Vou falar com o dono da boiada. Davi foi ter com o rei, e com o rei, ele também tem palavras negativas. Ele chega diante do rei, e ele fala assim, olha, o rei, Saul, não te desanime, não fique triste pelo que está acontecendo,
eu vou descer contra o filisteu, eu vou lutar contra Golias. Quem é esse incircunciso? Aí Davi, olha o que Saul fala para ele, fala assim, olha, você não pode ir contra ele. Por quê? Porque você é só um menino. E ele, desde quando era menino, já é guerreiro. Palavra negativa, novamente. Né? Palavras que poderiam desmotivar Davi naquele momento. Mas naquele momento, em vez de Davi ficar desanimado, o que ele fez? Ele apresentou para o rei o seu currículo. Ele apresentou para o rei o currículo. Olha só, no versículo 31 diz assim: ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o seu coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não pode ir para pelejar com ele, pois tu és ainda um moço e ele um guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava ovelhas do seu pai. Quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele, eu feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. E o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Presta atenção. Ele chega diante do rei e o rei o desmotiva, fala: você não pode, porque você é só um menino, você é fraco, não vai dar certo para você. O que Davi faz? Naquele momento, ele apresenta o currículo dele, fala assim: não, presta atenção, olha aqui para mim. Ele podia muito bem naquele momento falar assim: ah, tá bom, rei, desculpa, eu estava cheio de boa intenção, mas o senhor não quer, o senhor acha que eu sou um fraco, então eu vou embora, podia chorar. Não é assim? Sim ou não? E quantas das vezes você se deparou com palavras que te desanimou, em vez de você persistir, você chorou igual um bebezinho e não prosseguiu. Você desistiu. Sabe por quê? Porque muitas vezes é mais fácil usar como desculpa que alguém falou para você que não ia dar certo, do que você demonstrar e mostrar e provar que você é capaz. Davi não precisava provar nada para ninguém, mas para a pessoa certa, ele mostrou a experiência que ele já tinha. Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, né, você não mostra o seu currículo para quem está competindo com você na fila a vaga. Você mostra o seu currículo para aquele que está ali na entrevista, talvez um psicólogo, alguém do RH ali que vai poder te contratar ou não. E para quem que Davi mostrou o currículo? Para quem poderia aprovar essa batalha ou não. E aí ele chega diante do rei e ele fala assim: olha, uma vez veio um urso, pegou um cordeiro do meu rebanho, eu fui lá, grudei na barba dele e feri ele. Matei também um leão. E esse filisteu incircunciso vai ser do mesmo jeito. Sabe, irmãos? Às vezes é mais fácil desistir do que enfrentar. Às vezes é mais fácil usar uma desculpa do que, porque nada está a meu favor. Nada coopera para mim. Quando achei que as coisas iam melhorar, agora piorou tudo. Vou desistir do meu casamento, vou divorciar, vou largar, porque eu não aguento aquela mulher maluca. É mais fácil desistir. Mas Davi falou assim: não. Da mesma maneira que Deus me livrou do leão e do urso, Ele também vai me livrar desse incircunciso filisteu. A derrota não é uma opção na minha vida. O fracasso não é uma opção na minha vida.
A separação não é uma opção na minha vida, no meu casamento. A perda dos meus filhos para o mundo não é uma opção na minha vida. A falência não é uma opção na minha vida. O fracasso não faz parte da minha vida. Davi apresentou e falou assim: olha, eu já matei o leão, eu já matei um urso, e esse filisteu vai ser do mesmo jeito. Ele convence o rei, ele persuadiu o rei. Um menino, um jovem, persuadiu o rei e disse: eu vou. Aí convence o rei falou: tá bom, então vai. Vem aqui, põe essa armadura aqui, põe isso aqui. O cara falou: não, calma. Eu não consigo nem andar com isso, eu nunca usei, deixa pra lá. Sabe? Às vezes, as coisas vão até começar a acontecer para você, mas o que você não pode permitir é que as pessoas tentem te ensinar aquilo que você já sabe fazer. E tente colocar para você: ah, tudo bem, eu deixo, mas é assim, assim. Não. Você não tem um Deus? Não é do jeito dos homens, é do jeito de Deus. Não é do jeito que os homens querem, é do jeito que Deus quer. Agora, eu queria que você entendesse algo comigo. Davi recebeu a afronta do seu irmão e a humilhação. Ele parou? Não. Davi recebeu palavra de desânimo do próprio rei, dizendo para ele: você não pode ir porque você é só um menino. Ele parou? Não. Agora presta atenção. Davi também, quando o rei libera ele para a batalha, quando ele desce no vale para encontrar com o gigante Golias, o que acontece ali? O gigante começa a humilhar Davi. Quem está entendendo, diga amém. Diga assim: a humilhação não vai me paralisar. Ele começa a ser humilhado pelo próprio gigante, pelo próprio inimigo. E quer saber de uma coisa? Todo desafio que a gente encontrar pela frente na nossa vida, esquece, irmão, que você vai passar pelo vale da humilhação. Vai passar. Davi, antes de chegar na batalha, foi humilhado, foi desmotivado, mas não parou. Quando ele chega no vale, de frente com o desafio, de frente com o gigante da sua vida, o que acontece? Humilhação de novo. Humilhação mais uma vez. Agora, qual é o segredo de Davi? Pelo fato de ele ter passado por esses campos da humilhação e não ter desistido. Por que Davi não ficou com medo diante de Golias, mesmo quando todos estavam com medo? E por que Davi não parou diante da humilhação e das palavras negativas? Qual é o segredo de Davi? Pastor, qual é esse segredo? Porque se fosse eu já tinha parado, não tinha chegado em lugar nenhum. Porque eu sou frágil, pastor. Sabe, quando a pessoa fala alguma coisa para mim, eu já choro, eu já fico assim: ai, o pastor não acredita no meu ministério. Ai, o pastor não sei o quê, não acredita no meu chamado. Ué, vai pra luta, irmão. Mostra pro pastor que você sabe fazer o trem, vai e faz. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Pastor, não acredita no meu ministério. Irmão, levanta a tua cabeça. Vai para cima, mata esse gigante. Tira essa meninice de dentro de você, né? Esse vaso frágil, né? E seja um vaso valente. Por que Davi não desanimou, não ficou com medo, mesmo quando o povo estava, o povo restante estava tudo com medo? Qual é esse segredo? Na verdade é um segredo e eu separei ele em 5 partes. Presta atenção. A primeira parte, mas seria muito vago se eu dissesse só isso. Né? Primeiro, ele confiava no Deus vivo. Eu já preguei diversas vezes aqui sobre confiança. O segredo de Davi foi a confiança que ele tinha em Deus. Mas amém, pastor. Eu também confio em Deus e às vezes eu fico com medo. Mas além da confiança, eu quero que você entendesse algo. Primeira coisa que você precisa entender:
havia uma recompensa material na terra para ser adquirida para quem vencesse. Quem está entendendo, diga amém. Mas ao mesmo tempo, havia um risco de vida eminente. Ele poderia morrer nessa batalha. Então estava em jogo ali não somente a escravidão do povo, mas estava em jogo a vida de Davi. Você está entendendo? De um lado uma recompensa, isenção de imposto, dinheiro, né? Estava ali uma esposa para casar. Se fosse o Bruno, matava 10 gigantes para casar. Tá doido. Não arruma nada. Tá ali para casar, né? O jovem tudo doido. Ah, uma mulher mata até o pastor. Não tô nem aí. Mata e sai fugindo com a filha dele ainda. Aqui, minha filha aqui, para você aqui, ó. Queridos, olha só. Então, qual é o segredo? Ele não estava focado nos perigos da batalha e nem estava focado na recompensa. Presta atenção. Sabe aquela pessoa que só trabalha por dinheiro? O dinheiro é tudo que você vai perder. Sabe aquela pessoa que só trabalha focado na recompensa? Que só quer aparecer? É exatamente tudo aquilo que você prioriza acima de Deus. É exatamente aquilo que você perde. Quando eu subo no altar, não é para eu me aparecer e dizer, ó, é um show. Não, aqui não é show, não é? Nós estamos aqui para adorar a Deus. Então, Davi, na verdade, ele não estava focado nos perigos da batalha. Na verdade, Davi não estava focado na recompensa que vinha pós vitória na batalha. A terceira parte é que, na verdade, ele estava preocupado em defender a honra de Deus. Esse era o segredo de Davi. Porque você pode ver, queridos, que todas as vezes que ele falava sobre essa batalha, ele falava: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? E além de ele estar preocupado em honrar o nome do Deus vivo, ele também estava preocupado com a reputação de Israel, com a reputação do seu povo. Eu trazendo para a nossa vida agora, ele estava preocupado em honrar a Deus, em defender a honra de Deus, e ele estava preocupado também com a reputação do seu ministério. Israel representa a igreja. Às vezes a gente acha, meu compromisso é com Deus, não está nem aí com a igreja, quer que se dane, dá mau testemunho lá fora. Mas ele estava preocupado com a reputação do seu povo, e ele estava muito mais preocupado em defender a honra de Deus. Sabe, queridos, se nós tivermos esse coração que Davi tem, preocupados em defender a honra de Deus, nós não pecávamos tanto. Porque tem gente que peca e fica preocupado com a própria reputação. O que vão pensar de mim? Não tem nada a ver com isso. Quando a gente peca contra Deus, a gente peca contra a honra de Deus. E eu vejo aqui, eu trouxe isso como um segredo de Davi, porque eu percebo que a preocupação dele era sempre em honrar o nome do Senhor. Tinha uma recompensa? Tinha. Tinha um risco? Tinha. Mas o foco não estava nem no risco e nem na recompensa. O foco estava em defender a honra do Senhor. Quando eu olho para dentro da minha casa, da minha família, eu sei que se a minha família perecer, se o meu casamento acabar, se a minha família desmantelar, não está envolvido somente eu e a minha família, as pessoas em si. É a honra de Deus que vai ser abalada. Tá vendo? Olha lá. Pregava contra o divórcio e está divorciando. Está casando pela terceira, quarta vez. Vagabundo, pastor safado. Né? Olha lá, tá vendo? Fala do filho dos outros, é os filhos tudo perdido no mundo aí. É a honra de Deus, não tem nada a ver comigo. Tem a ver com o amor e aquilo que eu... E a gratidão que eu tenho a Deus tem a ver com honrar ao Senhor. Olha só, ele viu o desafio de Golias como uma afronta ao exército do Deus vivo. Davi não entrou nessa simplesmente para ganhar uma mulher e isenção de imposto e dinheiro. Ele entrou nessa
Porque ele não aguentou ver um não cristão afrontar os cristãos. Ele não suportou em ver o seu povo, o exército do Deus vivo, sendo afrontado e desonrado por um incircunciso filisteu. Ele não suportou isso. E ele falou assim, eu vou até a última consequência. Sabe? O que a gente aprende? Qual é a lição que a gente tira dessa mensagem? Você pegou aí o segredo de Davi e o que fez ele ser vencedor como ele foi. Mas qual a lição que eu tiro disso? Queridos, a gente tem que tirar uma lição que nós devemos estabelecer padrões de santidade e honestidade para a honra e glória do Senhor Jesus na nossa vida. Para que nós possamos blindar a nossa família, blindar a nossa casa, blindar o nosso ministério, para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado em todo o tempo. É a principal coisa que tem que queimar no nosso coração, é se preocupar em honrar o nome do Senhor. E também, querido, se preocupar com a reputação do nosso ministério, da nossa igreja. É muito triste, queridos, quando a gente mancha o nome da igreja que a gente congrega. Quando a gente suja o nome da igreja que a gente congrega. E como que a gente faz isso, querido? Tem pessoas que congregam numa igreja e falam mal da própria igreja. Tem pessoa que tem a esposa ou o marido não é cristão, chega em casa reclamando da igreja. Quem está entendendo, diga amém. E tem gente que mancha também, porque frequenta uma igreja, todo mundo sabe que ele é de lá, mas o cara dá mau testemunho lá fora. Sai ficando com uma mulher, com outra, fumando, bebendo, falando palavrão, fazendo as coisas erradas lá fora, prostituindo. Aí fala, não, de que igreja você é? Sou lá da Nova Aliança. Nossa, mas lá pode tudo isso. Não, lá pode. Pode não, irmão. Amarrado no nome de Jesus. Melhor você mudar de igreja, porque ficar sujando o nome da igreja. Vai lá para a Assembleia de Deus, do fogo. Quem está entendendo, diga amém. A maior preocupação de Davi foi com a reputação de Israel. E foi honrar o nome do Deus vivo. Quem é esse incircunciso? Para afrontar o exército do Deus vivo. Você entendeu essa mensagem? Então se coloque de pé para a gente orar em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, presta atenção. Para a gente finalizar essa mensagem, eu queria trazer um momento de reflexão aqui com você. Essa história de Davi, ela reflete muito bem a relação da igreja com Deus. A gente sabe que nós temos um Deus generoso e a gente sabe também que através da nossa fidelidade ao Senhor, o Senhor ele nos concede algumas recompensas. Talvez você venha para a igreja orando ao Senhor, clamando por uma bênção, um milagre financeiro, uma cura. Isso não é errado. Mas o que eu tirei de lição hoje com essa história de Davi é que apesar de haver uma recompensa, não era o foco principal de Davi. Por muito tempo, queridos, nós somos ensinados errado nas igrejas. Muitas vezes a gente vai para a igreja com aquela intenção, eu vou entregar o meu dízimo, a minha oferta, eu vou fazer um voto aqui com Deus porque Ele vai me dar tal coisa. Deus, Ele pode te dar o que Ele quiser te dar. Deus, Ele pode fazer na tua vida o que Ele quiser fazer. Mas o que eu não posso permitir é que essas bênçãos do Senhor, esses presentes de Deus na minha vida se tornem maior que Ele. E o que eu mais fiquei impactado com essa mensagem é de ver o quanto Davi se importou em zelar pelo nome de Deus e pela reputação do seu povo.
Às vezes a gente foca nessa mensagem, na vitória que Davi teve, de ter derrubado Golias, que você vai derrubar o Golias, que você vai derrubar o gigante, que você vai ser mais do que vencedor. Mas Davi só se tornou um vencedor porque ele colocou Deus em primeiro lugar. Ele só se tornou o rei de Israel porque Deus estava em primeiro lugar em sua vida. Ele só derrubou esse gigante porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Porque, queridos, não é compatível essa batalha. Talvez a batalha da sua vida também não seja compatível. Talvez você olhe para hoje e você fala assim, deu ruim, pastor. O problema é maior do que o senhor imagina. E eu me vejo pequeno diante da situação e não dá para vencer. Agora, quando eu olho para Davi, que vai com toda essa ousadia, mas ele vai com toda essa ousadia porque ele não vai no nome dele. Você só não vai vencer se você estiver indo na força do teu braço e no teu nome. Em todo o tempo ele falou assim, quem é esse circunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Sempre colocando. Quando ele dizia isso, eu imagino, ele estava invocando o general dos generais, o rei dos reis, o senhor dos senhores. E ele sabia que ele não estava descendo naquele vale para lutar com o gigante sozinho, apesar de estar só ele. Mas ele estava descendo com uma legião de anjos. Ele estava descendo para aquele vale cheio do poder do Espírito Santo de Deus. E aquele gigante afrontou ele dizendo assim, por acaso eu sou um cão para você vir a mim com paus e pedras? Olha só. Davi responde para ele e fala assim, olha, você vem a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou a ti no nome do Deus vivo, no nome de Deus de Israel. O que Davi estava dizendo para esse gigante? Estava dizendo assim, olha, você vem a mim com armas naturais e eu vou a ti com armas espirituais. Sabe o que é isso, meu irmão? Não é na força do teu braço, não é do teu jeito, é do jeito de Deus. Eu vou a ti com armas espirituais. Agora presta atenção, querido. Um menino daquele tamanho, franzino, diante de um gigante, um estilingue na mão, uma pedrinha, tinha capacidade de vencer? Olha para a tua vida agora, você é capaz de vencer o problema qual se estabeleceu na tua vida hoje? Talvez não. Mas aquela pedra e aquela funda, se fosse na força do braço de Davi, não ia fazer nem cócega naquele gigante. Ele podia rodar com a maior força que ele tivesse, podia dar a maior estilingada que ele pudesse. Se fosse na força do braço dele, podia bater na testa, ia cair por terra. Quem deu a força, o impulso para aquela pedra chegar até o gigante, foi Deus. Agora outra coisa, se fosse depender da mira de Davi de acertar a testa daquele gigante, imagina o gigante com um capacete da armadura, irmão. Tem que ter uma mira muito boa. Até hoje, com toda a tecnologia de flecha, de tudo, de tiro, com mira, com aquelas coisas todas, aí os caras não acertam. E quem que deu a mira exata para Davi? Quem que direcionou aquela pedra até a testa daquele gigante? Foi Deus. Presta atenção. O impulso certo, na medida certa, a força necessária para a impulsão daquela pedra, quem deu foi Deus. Quem vai impulsionar a sua vida rumo à tua vitória
é Deus. O alvo, a mira certa para acertar no lugar certo. Quem direcionou aquela pedra foi Deus. Quem vai direcionar o caminho da tua vida, quem vai direcionar a tua vitória e o ponto certo que você tem que tocar para vencer esse desafio é Deus. É Ele que vai dar o direcionamento certo e a impulsão certa para derrubar essa barreira na tua vida, para derrubar esse gigante, para vencer esse mal que põe medo em você hoje, mas esse medo acabou. Porque você descobriu o segredo. Não é por você que você vai vencer isso. Não é por recompensa nenhuma, mas é para que o nome de Deus seja glorificado. É para a honra do nome do Senhor. Ei, o teu casamento não acabou. Deus ainda vai te honrar dentro desse casamento. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não vai falir, porque Deus está contigo. Ele vai te dar o direcionamento certo, o lugar certo, onde você tem que tocar, o direcionamento certo para a tua vida. Você não vai falir, em nome de Jesus. Você não vai morrer na mão desse gigante. Você é mais do que vencedor, porque o Espírito do Senhor está sobre você. O Espírito de Deus está sobre a tua vida. Não é para você desistir, não é para você parar, não é para você retroceder. Ah, pastor, estão me afrontando, estão me humilhando, não interessa. Levanta a tua cabeça, meu irmão, e vai para cima da situação, porque Deus é contigo. Aleluia. Adore ao Senhor essa noite.